Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz e professor do Programa de Comunicação e Cultura da UFRJ e também professor do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde na Fiocruz. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, numa das lives sobre comunicação e memória, do Centro da Memória da Eletricidade, numa parceria muito profícua, conversando com diversos pesquisadores e pesquisadoras, especialistas nos estudos da comunicação e da memória, dessas intensas relações que o mundo contemporâneo tem apresentado entre os campos da comunicação e da memória. Hoje é um prazer poder contar com a presença do professor e pesquisador, jornalista, Vinícius Ferreira, que é formado pela Universidade Federal do Piauí em jornalismo, mestre em comunicação e cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ e atualmente realiza seu doutorado também pela comunicação da UFRJ, em comunicação e cultura na UFRJ. Ele vem desenvolvendo suas pesquisas associadas ao NEPCOM, Núcleo de Estudos e Projetos em Comunicação, também da UFRJ, e vem atuando em algumas redes de pesquisa, como a rede de historicidade dos processos comunicacionais. Rede esta que integra um conjunto variado de grupos de pesquisa que lidam com temáticas associadas à comunicação e história. Ele também integra a Rede Alcar, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia. O tema da história da mídia e da comunicação é central no trabalho do Vinícius, especialmente na sua conexão com a dimensão da imprensa homossexual no Brasil, estudo interessantíssimo que ele desenvolveu já no mestrado, vamos falar um pouco sobre ele, mas desenvolve pesquisas associadas, como já disse, a história do jornalismo, gênero, imprensa homossexual, jornalismo cultural, literário, imprensa piauiense e também trabalhos associados à teoria da comunicação. Bom, Vinícius, é um prazer poder estar com você aqui e poder conversar um pouco. Eu queria que você falasse como surgiu para você essa temática, especialmente da imprensa homossexual, de que maneira você começou a trabalhar com essa questão e se ela já está conectada com uma reflexão sobre comunicação, sexualidades, gêneros, se isso para você já apareceu como essa questão, como é que foi esse seu encontro com essas temáticas ao longo? Isso já vem da iniciação científica, veio no mestrado? Como é que se deu esses encontros de pesquisa na sua trajetória? Obrigado mais uma vez. Boa tarde, Igor. Eu que agradeço pelo convite, por essa apresentação tão legal. Venho acompanhando o trabalho que vocês vêm fazendo das lives desde a pandemia. Então é um prazer hoje estar aqui, dialogando diretamente com vocês. Espero que o público curta a nossa conversa. Bom, como começou a pesquisa sobre história da imprensa homossexual? Como você falou, meu olhar para a comunicação sempre foi um olhar muito multidisciplinar, em que as pesquisas históricas eram a chave de leitura, a lente principal para tentar olhar a comunicação, né? Todo esse arcabouço da história sempre me ajudou muito a entender, a pensar o comunicacional. Isso iniciou lá na graduação no Piauí ainda, com a professora Ana Regina Rego, como orientadora de iniciação científica, mas durante a minha graduação, meus 4 anos de graduação, eu foquei muito na história da imprensa piauiense no século XIX, pensando em questões culturais, de um jornalismo cultural e literário, e como esse jornalismo cultural e literário ajudaram a produzir a identidade cultural do Estado. E daí, naquele processo de encerrar um ciclo, começar um novo, final da graduação, início do mestrado, eu comecei a sentir um certo incômodo com a pesquisa que eu vinha desenvolvendo, porque eu conseguia vislumbrar naquela pesquisa uma contribuição teórica importante, a gente estava ali preenchendo lacunas de uma historiografia regional, eu conseguia também entender a importância social da minha pesquisa, na medida em que ela ajudava a entender diversos problemas de uma identidade cultural piauiense, mas me parecia que aquela pesquisa pouco refletia sobre demandas sociais mais urgentes daquele momento.
especialmente falando sobre o grupo a qual eu pertenço, né? Eu me auto-identifico como homossexual, em um país que é o que mais mata LGBTs no mundo, me parecia que, enquanto acadêmico, eu tinha que ter um diálogo mais forte com as demandas sociais. E daí foi que eu comecei a tentar ver como eu podia, a partir desse meu olhar histórico da comunicação, tentar contribuir para questões de gênero e sexualidade. Nesse primeiro momento, eu fui fazer um tatear dessa nova área, e daí fiz algumas pesquisas sobre representação de gênero e sexualidade em uma imprensa segmentada, principalmente na imprensa feminina, depois na imprensa feminista. E nesse desmaranhar de uma nova seara, foi que eu descobri que existia uma enorme lacuna dentro da historiografia nacional no que dizia respeito à imprensa homossexual brasileira. Existe uma produção cada vez maior sobre um jornal específico, que é o Lampião da Esquina, e é um jornal que tem inúmeras razões para existir a profusão de trabalhos que existe, é sem dúvida nenhuma um jornal brilhante e atual de leitura até hoje em dia, desempenhou uma função muito importante na formação de um movimento homossexual brasileiro, só que me incomodava, a partir de uma perspectiva historiográfica, se falar tanto também sobre o Lampião e se silenciar tanto vários outros modelos de jornalismo homossexual que existiram no país. Então, foi meio que nessa vontade, nesse impulso de fazer uma pesquisa mais engajada socialmente, junto com a percepção de uma grande lacuna dentro de uma produção acadêmica, que me fez iniciar essa pesquisa sobre a imprensa homossexual brasileira. Interessante. E quando você fala dessa lacuna, eu gosto sempre de falar com os meus alunos que trabalham com história da comunicação ou que estão lidando com as dimensões historiográficas, às vezes pela primeira vez, às vezes, inclusive, por uma adesão minha, e aí como orientador esse diálogo vai aparecendo. Eu sempre digo que o passado é sempre inconcluso, né? Sim. O passado não está pronto, esgotado, acabado, findado. O passado sempre está inconcluso. E o passado, certa maneira, e as conclusões sobre o passado, que vão interpretações e conclusões sobre o passado, mesmo que provisórias ou centradas no presente, em demandas sociais do presente, respondem justamente a um conjunto de mediações epistemológicas, teóricas, mas também culturais e sociais que envolvem o pesquisador. Você falou muito dessa dimensão do seu lugar existencial como marcante numa pujança política e acadêmica para poder pensar a imprensa homossexual em particular. E na sua fala aparece mais uma dimensão, quer dizer, um enfrentamento de cânones. Queria que você falasse disso, né? O Lampião da Esquina, embora muito importante, é um cânone. Como desconstruir um cânone, ou mais, como historicizar para além com o cânone, mas também para além dele, né? Queria que você falasse um pouco disso. Quais são os desafios, inclusive, não só teóricos e historiográficos, mas também práticos, né, em termos de acesso a fontes, em termos que também tem esse outro trabalho, que é um trabalho, né, porque para sair do cano é preciso pesquisar mais, para não repetir, inclusive, as mesmas formas que vêm sendo repetidas, que a história também se faz disso, de um acúmulo de interpretações, né? Enfim. É uma pergunta muito interessante e com muitas tangentes para a gente tentar dar conta para chegar a uma resposta, né? Eu acho que eu vou pegar como trilha para tentar te dar uma resposta para isso, um dos elementos que você mesmo enuncia na sua pergunta, que é o que é a história, né? E o que é o passado dentro desse fazer histórico. O passado, tal como aconteceu, ele não existe mais, ele não é mais acessível. O passado ele só chega até o presente por meio desses vestígios, desses rastros,
né, desses lampejos mnemônicos que chegam até nós. Então, é importante pensar que arquivos são esses que chegam e o que é feito com essa história, né? O que é feito com essa memória de um passado. E daí o Lampião assume essa centralidade por muitas razões. Um dos principais fatores para o Lampião ter se tornado um cânone, na minha opinião, é justamente na forma como a história da homossexualidade, da militância LGBT brasileira foi construída. Essa manifestação de uma militância mais ativa inicia no Brasil entre os anos 1960 e 1970. E dentro desse período existia uma disputa muito grande de vozes, tentando entender e definir o que significava ser homossexual e como enfrentar a violência institucionalizada que se vivia com relação à sexualidade dissidente. Nesses enfrentamentos existiam muitas tentativas de resposta. E eu acho que o que a história nos mostrou é que teve uma tentativa que ganhou em um primeiro momento, né? E essa tentativa foi a tentativa encabeçada pelo Lampião da Esquina, que era um jornal feito por intelectuais do momento, né? Intelectuais esses que logo após ajudariam a escrever os primeiros capítulos da história da homossexualidade no Brasil. Então, a gente está falando aí do Trevisan, a gente está falando do James Green, Trevisan como um dos fundadores do jornal, James Green colaborou com o jornal, vão ser pessoas fundamentais para a escrita de uma história da homossexualidade brasileira. Então, veja bem, né, eles estão escrevendo uma história a partir dos pontos que eram importantes para aquele seu contexto, para aquele presente. E ao escrever uma história a partir daquele contexto, a partir daquele presente, eles acabam olhando para os vestígios que chegavam até eles a partir do seu prisma político, né, da sua forma de encarar o mundo. Então, o Lampião se constitui inicialmente como esse grande cânone, até pela atuação desses intelectuais que estavam presentes na feitura do Lampião. Como encarar agora esse Lampião dado como cânone? Gente, meu iPad resolveu falar. Como então encarar esse Lampião como cânone? Quais as dificuldades disso? A primeira é uma dificuldade de pesquisa. Eu fiz um levantamento bibliográfico no campo da comunicação das pesquisas sobre história da imprensa homossexual. E eu percebi, por exemplo, que a maior parte dessas pesquisas reproduzia o que era dado pelas grandes bibliografias, né? Tinha pouca consulta direta às fontes hemerográficas, aos jornais em si. E daí, quando você não se volta aos jornais em si, vê o que os outros intelectuais já falaram, a gente tem uma cristalização de uma certa versão da história. E para a gente conseguir quebrar essa cristalização, é necessário voltar para os arquivos, é necessário voltar para os jornais do passado. E daí começa uma dificuldade, que é o Brasil tem inúmeras falhas em uma política de conservação dos seus documentos, da sua memória, né? Grupos marginalizados, como o grupo homossexual, carecia de políticas públicas ou de um interesse em preservar esse material. O que restou do passado restou muito por uma iniciativa particular dos atores que ali estavam envolvidos. E esse material ainda não está digitalizado, diferente do Lampião da Esquina, que está digitalizado. Então, também, quando a gente tem uma volta às fontes, a gente tem uma volta às fontes que é dificultada pelo acesso a essas fontes e tem uma facilidade de acesso ao Lampião, o que ainda reforça mais a manutenção desse cânone. Combater o Lampião não é deslegitimar a importância que ele teve dentro da história da homossexualidade brasileira, né? O movimento oficial, né, a militância oficial no Brasil, que começa lá em São Paulo com o Grupo Somos, começa muito a reboque da iniciativa do Lampião. Então, quando a gente tenta tensionar, olhar com olhar crítico para o Lampião, não é querer tirar a importância que ele teve ou desmerecer o que aquele grupo de intelectuais fez, mas é pensar que existia, para além daquela, outras iniciativas tão importantes quanto, e a história é sempre feita dessa maneira processual, né?
Então, é também parte da compreensão histórica, entender que existem contradições, que existe uma, uma história multivocal que precisa ser contada e deixar de ser só enaltecido uma voz, um prisma sobre a imprensa homossexual e sobre a história da homossexualidade em si, né? Não sei se deu para responder, Igor. Não, respondeu super bem, e me colocou algumas questões assim, né, nessa dimensão desse processo de canonização e nesses processos também de, de entronizar certo tipo de produção em detrimento de outras. Eu queria que você falasse um pouco dessas políticas de memória e de preservação de determinadas fontes ou determinadas coleções e portanto, de determinados jornais, revistas, publicações de maneira geral. O quanto você acha que elas reverberam também um conjunto de disputas, conflitos e perspectivas sociais, ideológicas também, né? O que a gente está fazendo? Que gesto é esse que escolhe e determina o que pode ser lembrado e o que deve ser esquecido ou não deve ser tão estudado, né? Porque acaba sendo isso, né? De certa maneira, quando você não digitaliza certos jornais, não preserva tanto, não, você acaba também há aí um gesto de não reconhecimento da importância desse material e de certa maneira de legá-lo ao total esquecimento. Não é aí uma questão só de operação de silenciamento, mas também de legar ao esquecimento total, absoluto, pelo apagamento, né? Por um apagamento material mesmo, nesse caso material, do material que vai se perdendo, se apagando, né, não se preservando, não sendo cuidado, etc. Queria que você falasse um pouco disso. Sim. Agnes Heller tem uma frase que eu acho importante, né? Ela vai dizer que toda época, toda sociedade tem os seus saberes tidos como marginais, os seus saberes malditos, nas palavras da Agnes Heller. E esses saberes malditos são justamente os saberes que a consciência histórica de cada período não enxerga como saber, às vezes, né? Não reconhece ali uma legitimidade, não reconhece ali uma necessidade de perpetuação. Isso acontece com diversos grupos marginalizados e excluídos, né? Não só o grupo homossexual, mas durante muitas décadas, essas memórias, essas experiências, essas vivências de pessoas LGBTs foram encaradas como esses saberes malditos e, portanto, saberes que não necessitavam ou não careciam de uma política de memória, uma política de conservação, né? Porque ali não era visto seu valor. O que eu acho que a gente vê hoje é uma virada muito grande de um boom memorialístico, né? Se a gente for fazer uma rápida pesquisa pelo YouTube, por exemplo, a gente vai encontrar diversos documentários ou filmes em que se lançam nessa tentativa de um trabalho de memória, né? Isso a gente fala desde grandes produções, né, assinadas aí pela Globoplay, quanto um cinema mais alternativo, ou cult, e até produções muito amadoras. Então, acho que hoje se vê uma necessidade, um reconhecimento de tentar olhar para trás e conseguir preservar essa memória, né? Entender que ela é importante e que ela é essencial para a constituição do que nós somos, enquanto nação e enquanto grupo identitário. As políticas públicas, elas tentam dar conta dessas mudanças? Não sei te dizer se sim ou não, né? O que eu vejo novamente são iniciativas da sociedade civil de tentar preservar essa memória. Posso citar aqui um acervo criado por um grupo de pesquisadores em história da homossexualidade, que é o acervo Pajubá, um acervo de um querido amigo do Raymond, lá em São Paulo, e o Raymond, de uma maneira muito braçal mesmo, de formiguinha, faz esse processo de ir nos sebos, ficar fazendo pesquisas online constantes,
procurar homossexuais antigos, para tentar colher esses acervos, colher esse material, tanto de literatura, quanto de jornais, quanto de imagens, porque ele reconhece ali a importância dessa preservação. Hoje em dia, a maior parte das pesquisas históricas que eu vejo são pesquisas que recorrem muito a acervos como o Pajubá, que são acervos mantidos por grupos ou por entidades da sociedade civil, né? Em termos de políticas públicas, eu acho que a gente ainda precisa aprimorar mais, né? Eu acho que, principalmente o Estado e o governo que a gente vive hoje, tende ainda talvez a ver esses saberes e essas experiências homossexuais como malditos, e por isso essa escassez de políticas públicas para isso. O que existe em termos de grandes acervos financiados publicamente e que contém uma memória homossexual é o arquivo Edgar Leroy, lá da Unicamp, mas que tem uma formação muito específica, né? Existia ali esses pioneiros do movimento homossexual, principalmente relacionados à imprensa, como Anuar Farrag, Gil Guimarães, que foram patronos da imprensa homossexual lá ainda nos anos 60, que doaram seus arquivos pessoais para a Unicamp, e a Unicamp fez uma política de salvaguarda a esse material. Mas o arquivo é um arquivo muito voltado para uma memória do trabalho. Então, quando você chega lá, tem toda uma estrutura que São Paulo consegue ter pelos recursos financeiros, mas o arquivo homossexual em específico é muito pouco trabalhado, não é digitalizado, existe uma confusão entre os catálogos de doação para conseguir localizar onde estão determinadas peças. Então, eu acho que a gente ainda está engatinhando em termos da atuação pública nessa preservação, e a gente está vendo uma explosão e um amadurecimento dessas iniciativas por parte da sociedade civil, justamente porque os pesquisadores que tentam se voltar para isso percebem a dificuldade de se fazer uma história quando a gente não tem arquivo, né? Então, eles estão aí correndo atrás para conseguir fazer a manutenção desses arquivos. Muito, bem interessante. Eu queria que você falasse um pouco, especialmente na dissertação, de alguns dos seus achados assim de pesquisa, o que você, se você pudesse, né, sintetizar assim os principais achados que você teve nessa pesquisa, que é braçal e intensa também, porque tem uma dimensão de consultar o acervo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Vamos lá. Eu acho que minha pesquisa de dissertação, né, que desenvolveu na minha dissertação, ela tem contribuições muito interessantes nesse aspecto de um trabalho de memória, um trabalho de arquivo, e daí um trabalho de arquivo em duas frentes, né? Esses arquivos que a gente pode considerar arquivos mais clássicos, que são propriamente os jornais em si, e um segundo tipo de arquivo, que são os arquivos de história oral. Então, eu trabalho com essas duas vertentes, e eu considero, né, eu acho importante destacar ambas, porque eu acho que elas são a chave de uma preservação da memória LGBT nacional, né? Eu acho que é necessário não só fazer uma política de conservação desses materiais impressos e desses documentos mais clássicos, segundo a historiografia, mas também fazer um trabalho de história oral, porque a gente tem aí ainda vivo muitos homossexuais que foram fundamentais no processo de consolidação de uma militância LGBT ou de um cenário queer mais amplo, e que já estão com a idade certa, né, uma idade já avançada. Então, a gente precisa correr para conseguir também salvaguardar a memória desses sujeitos, as vivências dele. Bom, para além dessa distinção que eu acho que é importante, a justificativa para essa distinção ser importante, o que eu encontrei de legal? Assim? Diversos jornais dos anos 60, que muitas vezes eram tidos pela historiografia como desaparecidos. Boa parte dos trabalhos se mencionava jornais da década de 60, mas dizia que eles tinham se perdido com o tempo. E daí eu fiz um trabalho, fui no Edgar Leroy, lá na Unicamp, eles têm acho que uns 10, 15 títulos dos anos 60, de uma maneira descontínua,
e fragmentada, mas existem esses jornais ainda lá. E daí, a partir desses jornais, do Edgar Leroy, eu fui fazendo um circuito de comunicação homossexual que existia no Brasil. Então, eu identifiquei que, por exemplo, que no Nordeste, em cidades como Recife, Salvador, João Pessoa, Aracaju, também tinha uma imprensa homossexual. Então, eu passei, no segundo momento, nesses arquivos regionais, para tentar ali identificar elementos que talvez não continham no arquivo da Unicamp. Depois eu comecei a identificar os personagens que eram ativos dentro dessa imprensa. E daí vendo qual deles ainda estava vivo ou não para conseguir fazer as entrevistas, ou então que pesquisadores anteriores tinham já conseguido fazer essas entrevistas para formar um banco de história oral. E daí nas conversas com essas pessoas, eu também questionava sobre seus arquivos pessoais, né? Para muitos deles, essas décadas passadas, a década da escrita da imprensa homossexual, foi o auge de uma produção intelectual, foi o auge de uma vida. Então, esses arquivos são guardados como relíquias, relíquias pessoais, relíquias de uma juventude, relíquias de um projeto político que eles se dedicaram e acreditaram. Então, eu encontrei também muitas coisas em arquivos pessoais. E daí, obviamente, digitalizava esse material e devolvia para suas, né, para os seus donos, para esses seus proprietários que guardavam com tanta estima esses pedaços de jornais antigos. Mas isso, a gente está falando aí, eu consegui, entre os anos 60 e os anos 80, mais de 30 jornais que eram escritos e voltados para homossexuais, que foram publicados pelo Brasil afora. Bem interessante. Quando você estava falando, eu estava pensando de abordar que eu acho que é muito importante nessa construção da própria imprensa homossexual e das relações entre homossexualidade e imprensa. Eu queria que você falasse porque assim me parece que é muito marcante para os homossexuais no mundo a catástrofe associada ao HIV/AIDS, né? E eu fiquei pensando, como você precisa, de que maneira a imprensa homossexual lidou com isso? Lidou com esse processo de estigmatização, lidou com esse processo de catástrofe, inclusive de letalidade, morte, e toda essa dimensão. De que maneira, no Brasil, particularmente, você foi falando, eu fiquei com essa questão, especialmente ali nos anos 80 e 90, né, diria que especialmente por conta, né, da gravidade da situação e mais na dimensão catastrófica dela mesmo, assim, da incompreensão do que está acontecendo, porque há uma marcação nesse momento muito forte do portador, né? Uhum. E do homossexual como portador, como doente, como disseminador da peste, nessa maneira. Então, num certo sentido, a pandemia de HIV/AIDS coloca para nós, né, uma dupla patologização, uma patologização inicial calcada na invenção moderna da homossexualidade como desvio, né, e como doença, de certa forma, como comportamento desviante como doença, que muito recentemente, em termos históricos, foi reconsiderada em termos médicos e de saúde de maneira geral, mas, ao mesmo tempo, há uma nova patologização que é a partir do HIV/AIDS. Queria que você falasse um pouco disso, assim, especialmente, né, eu falo muito, você já me conhece, mas especialmente na relação deste processo com o que muda ou se muda, né, a imprensa homossexual em relação a esse momento. Olha, Igor, você não fala muito, suas perguntas são muito instigadoras, mas elas sempre envolvem muitos elementos a serem considerados. Vou tentar dar conta de todos esses elementos, tá? Primeiro, como a imprensa homossexual lida, elabora e produz sentidos sobre esse acontecimento, sem dúvida nenhuma, disruptivo que foi a pandemia do HIV/AIDS, né? Eu acho que no momento inicial
eu vou usar uma metáfora, a imprensa homossexual estava um pouco tateando nesse terreno, que era um terreno de desconhecimento, né, para todas as áreas. E nesse primeiro momento de tatear, a imprensa homossexual foi fundamental para levar informação para essa comunidade, né? Informação que era essencial para, por exemplo, manutenção da vida, era essencial para formas de autocuidado, para inclusive desenvolvimento de uma consciência que fizesse frente àquilo que a mídia tradicional e a grande imprensa falava sobre a pandemia do HIV/AIDS nas primeiras décadas. Então, nos primeiros anos, né, nesses primeiros momentos, a imprensa homossexual serviu muito como uma formadora e muito como essa lanterna que tentava lançar uma luz sobre essa temática ainda meio nebulosa. Posso citar como exemplo a atuação de um boletim chamado Okzinho, que era um boletim criado e lançado dentro de uma turma homossexual, que se chama Turma OK, que é a agremiação homossexual em ativo, né, em atuação mais antiga na América Latina, é um grupo aqui do Rio de Janeiro. Então, a Turma OK produziu um boletim informativo para os seus membros e que também tinha uma circulação, às vezes, externa, se chamava Okzinho. No Okzinho, aí, a partir do final dos anos 80, eles começam, por exemplo, a trazer recortes de matérias dos Estados Unidos, recortes de matérias da Europa, traduzindo esse material, né, dizendo assim, olha, está surgindo uma coisa nova que estão começando a falar lá fora. Depois começa-se a fazer um serviço meio que de clipagem do que a imprensa nacional está trazendo de informação qualificada sobre isso, né? E depois a tentativa de informar sobre o que se pode fazer para tentar conter esse mal que está tomando conta dos nossos amigos. Então, a Turma OK com o Okzinho, eu acho que pode ser um exemplo de uma dessas primeiras reações que a imprensa homossexual tem, de uma reação de informar. Só que daí a gente tem que partir para um outro contexto que não é propriamente da imprensa, para entender o impacto que o HIV/AIDS teve, tá? A imprensa, ela sempre está ligada à sociedade, né, e às demandas do social. Essa imprensa ajuda a constituir esse social e esse social colabora para a formação do que aquela imprensa faz. E daí, os anos 90, com a explosão já da pandemia do HIV/AIDS, provocou a Regina Facini vai dizer isso, provocou uma disruptura no próprio caminhar da militância LGBT, né? Existiu ali uma necessidade de grupos ou de militantes que já estavam organizados de reformularem suas bandeiras de luta e novas políticas de organização. É quando a gente tem, a partir dos anos 90, um boom de associações ou entidades, muitas delas compostas por homossexuais ou que tinham enquanto liderança pessoas LGBTs, que ali lutavam em prol da vida e em prol de políticas públicas de assistência ao HIV/AIDS, tá bom? Posso citar um outro exemplo para vocês e para demonstrar essas imbricações entre esses movimentos sociais e as demandas da sociedade para com a imprensa. Existia um grupo de militância homossexual que surgiu aí na década de 70, que se chamava Triângulo Rosa. Um grupo que teve aí à sua frente o Mascarenhas, que é considerado também um dos pais do movimento homossexual brasileiro. O Triângulo Rosa, ele surge muito como um grupo em um processo de redemocratização para lutar por alguns direitos no processo da Constituinte, tá? Só para vocês entenderem o que era o Triângulo Rosa. Dentro do Triângulo Rosa, existia um ativista social que se chamava Paulo Fatal, que era um nome importantíssimo dentro desse grupo e, inclusive, na construção coletiva que o Triângulo Rosa fazia para o seu boletim. Eles tinham um jornal que se chamava Triângulo Rosa. O Paulo Fatal, com a emergência da crise do HIV/AIDS, ele vai se tornar um militante do HIV/AIDS. Ele vai se tornar um militante
desse movimento pró-vida, né? Esse militante em defesa de uma solidariedade para esses corpos que estavam sendo adoecidos ou que estavam enfrentando diretamente a pandemia. Então, Paulo Fatal mudou a sua militância, mudou a sua forma de se colocar no mundo, e com isso a imprensa que ele produzia também é modificada, sabe? Passa por uma alteração. O que a gente vê depois dos anos 90 também é uma nova face do jornalismo homossexual, com a explosão de um modelo que a gente pode chamar de um modelo pink money, digamos assim, né? Que já se vinha sendo embrionado desde os anos 80, como, por exemplo, um jornal que a Aguinaldo Silva lança com o final do Lampião, que se chama Play Gay. O Play Gay já é um jornal com características marcantes de um pink money, mas os jornais que explodem anos 90 e anos 2000 são jornais muito marcados por um infoentretenimento, né? Jornais demasiadamente imagéticos, então o texto começa a perder muita força, são jornais muito voltados para o consumo, roteiro, dicas de produtos, dicas de viagem, o que está rolando em uma cena musical, o que está rolando em uma cena teatral. Esse jornalismo com tom militante acaba sendo amenizado em troca de uma tendência mais informativa e mais de entretenimento, né? Talvez um grande exemplo dos anos 90 de revista seja a Sui Generis, que é uma revista brilhante, as capas da Sui Generis são incríveis, mas que tem essa mudança de linguagem, né? Mais visualidade, menos textos, mais entretenimento, mais uma informação leve. Então, como a própria imprensa estava sendo transformada e as demandas da militância estavam sendo modificadas, o que a gente vê a partir das décadas de 90 é uma imprensa homossexual que trata o HIV/AIDS muito mais de uma forma informativa e no combate aos preconceitos e estigmas que existiam, mas a partir de um outro tipo de abordagem, um outro tipo de linguagem. E acho que assim, mais ou menos, a gente forma esse contexto, esse panorama, que tem inúmeras marcações, mas que dá para entender mais ou menos as transformações e os impactos que o HIV/AIDS tiveram para a comunidade e para a produção jornalística. Perfeito, perfeito, Vinícius. Eu fiquei pensando, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque assim, é uma discussão que me interessa muito, que é a Turma OK. Eu acho fascinante, assim, uma temática muito fascinante. Há muitas menções, poucos estudos. Eu acho que você consegue sistematizar, né, bastante coisa e dá possibilidade de novas pesquisas que aprofundem. Queria que você falasse um pouco do que foi essa Turma OK e qual que é a importância da Turma OK para a historiografia e memória dos movimentos homossexuais no Brasil. Tem um trabalho na FGV, uma dissertação que é muito interessante, focada só na Turma OK. É um texto que vale a pena ser lido. E depois tem os trabalhos do Tiago Soliva, que também se dedicam, em grande parte, à memória da Turma OK. Para além dessas duas fontes, que eu acho que são as melhores fontes, né, para se consultar sobre a Turma OK, vamos tentar entender o que que é ela, em qual contexto ela está inserida. Nos anos 60, no Brasil, no Rio de Janeiro em específico, existia um certo tipo de organização social em que os bairros, né, formavam suas turmas. O que que eram essas turmas? Eram meio que agremiações, onde inicialmente promoviam reuniões nas casas dos seus membros. Então, sei lá, a turma de Copacabana, né? Os membros ali de Copacabana revezavam-se entre as casas para promover reuniões sociais. Então, nessas reuniões sociais, existiam concursos de dublagem, existiam processos de montação, né? Com o tempo, essas reuniões foram chamando cada vez um número maior de pessoas. Então, teve-se a necessidade de se sair dos espaços privados para ocupar espaços mais públicos para a promoção desses eventos. Então, por exemplo, a Turma OK
começou a alugar um cabaré, o Cabaré Casa Nova, que o dono era homossexual lá na Lapa, para começar a promover os seus encontros. Depois, eles sentiram a necessidade de ter um espaço próprio, com mais liberdade para a promoção de seus eventos, de maior acolhimento para os seus membros. Então, eles criam uma sede própria lá na Lapa, né? Onde até hoje a Turma OK existe. A Turma OK e as outras turmas são essenciais num processo de mudança de uma homossexualidade vivida quase que estritamente dentro de uma esfera privada para uma homossexualidade que passa a reivindicar e ocupar uma esfera pública, né? Então, a Turma OK, por exemplo, começa a promover excursões para pontos turísticos, começam aquele grupo que era uma espécie de família, né, a ir para espaços como, por exemplo, o Bolsão de Copacabana, que era um espaço da praia muito frequentado por homossexuais naquele momento, né, antes do Posto 9 de Ipanema. Então, essas turmas que se consolidavam como redes de apoio, como redes de diversão, elas passam a ser uma base para uma mudança do status da homossexualidade, para uma homossexualidade que antes era uma prática sexual e passa a ser, cada vez mais nos anos 60, a ser uma identidade coletiva, a ser um corpo que ocupa também a cidade e a esfera pública. A Turma OK, dentre essas várias turmas que existiam nas décadas de 60, é a única que continua existindo e é um mergulho da memória. Quem tiver a oportunidade de ir na Turma OK vai se deparar com as paredes repletas de fotos desses personagens que fazem parte da sua história, vão ver shows de dublagem maravilhosos, com performances de sujeitos aí dos seus 50, 60, 70 anos, montadas e performando na sua plenitude, o que é especial e importante para uma comunidade que hipervaloriza a jovialidade. Então, ter espaços como esses demonstram que o envelhecimento homossexual existe, acontece, e que deve ser, né, o envelhecer homossexual não significa morte, né? Existe, inclusive, na produção audiovisual, uma retificação muito grande de que depois dos 30 anos, se você é gay, sua vida acaba, né? Ou você passa a ser encarado de uma maneira um tanto daninha pelos esses espaços de convivência. E eu acho que o que a Turma OK mostra também nesse aspecto é como envelhecer não é sinônimo de deixar de viver ou deixar de ter essas práticas tão caras à homossociabilidade, né? Então, acho que é um mergulho na história, mas é um mergulho também no presente e nas lutas que a gente ainda precisa ter ao encarar a Turma OK. E a Turma OK, puxando a linha de novo para a imprensa homossexual, é o berço de diversas publicações homossexuais. Eram membros da Turma OK dois personagens importantíssimos na história da imprensa homossexual dos anos 60 e 70, que é o Anwar Farrah e o Agildo Guimarães. Só o Agildo Guimarães deve ter criado aí por baixo uns 7, 8 periódicos homossexuais entre Campos e Rio de Janeiro, né? O Anwar Farrah é imputado aí a ele a criação do que se acredita ser talvez o primeiro jornal homossexual, que foi criado lá em 1958 na cidade de Campos, La Vedeta. Não existe, né, eu não consegui localizar vestígios materiais desse jornal, mas diversas outras publicações fazem referência a ele, inclusive como sendo o primeiro jornal carioca a abordar, ou fluminense, melhor dizendo, a abordar essa temática homossexual. Então, as turmas são meio que eram um caldeirão de efervescência cultural e da tentativa de promoção de uma coletividade homossexual, né? Que eu acho que é importantíssimo, e a gente não pode negar a importância política que esses corpos e essas iniciativas tiveram. Não eram ali, como muitos historiadores querem fazer aparentar, um monte de bicha louca, maquiada em um vestido, só fazendo fofoca, né? Eram, sim, bichas loucas,
montadas de vestido, fazendo fofoca nos seus jornais, mas também fazendo política pela sua própria existência, pelo próprio enfrentamento de uma sociedade que eles faziam, pela própria ocupação de um espaço público. Então, eu acho que as turmas talvez sejam uma das maiores lacunas e uma das maiores um dever de justiça, sabe? Que a gente tem que ter para com a nossa memória, de voltar nessas iniciativas e dar o valor que eu acho que uma historiografia clássica ainda não dá para esses sujeitos e esses grupos sociais. Muito interessante. Caminhando aqui para o encerramento, tenho mais uma pergunta, algumas perguntas queria que você falasse um pouco sobre a tese. O que você está trazendo na discussão, né, específica da sua tese de doutorado? Queria que você falasse um pouco sobre ela. Vamos lá. Eu acho que a vida é feita de crises, né? Eu acho que as crises são essenciais, inclusive, para os amadurecimentos e desenvolvimentos da pesquisa. No começo desse nosso bate-papo de hoje, você me perguntou como eu fui parar na imprensa homossexual, por que ela se tornou meu objeto de pesquisa, e eu te contei que isso surgiu meio que de uma crise, né? De um olhar de estranhamento para aquilo que eu vinha fazendo. E no final do mestrado e início do doutorado, muito a partir das trocas que eu tinha com esses homossexuais mais antigos, eu percebia que fazer uma história da comunicação que tentava dar conta da homossexualidade brasileira, só focada na imprensa, era limitar muito uma rica, uma rica variedade dos processos midiáticos, dos processos comunicacionais que perpassavam esses sujeitos, que perpassavam a comunidade homossexual. Então, um dos primeiros incômodos para minha tese era falar sobre homossexualidade e comunicação no Brasil não é necessariamente falar só sobre imprensa, né? Esses sujeitos produziram outras coisas e outros produtos comunicacionais e outros processos comunicacionais afetaram esses sujeitos. Depois surgiu, então, como lidar com essa multiplicidade de fontes, né? Qual é o problema que vai me mover, vai me instigar? E daí, em linhas gerais, a minha tese de doutorado tem como centro pensar como uma circulação, né, de discursos comunicacionais produz um comum homossexual brasileiro. E daí eu faço um recorte temporal amplo que vai do século XIX até o final do século XX, para entender como essa multiplicidade de discursos em circulação colabora para a constituição disso que eu estou chamando de um projeto homossexual, né? E o que seria esse projeto homossexual? É justamente uma identidade política e um projeto de vida que era vivido, levantado, defendido dentro desse guarda-chuva que se auto-intitulava homossexualidade. Existiram sempre sujeitos que tinham relações afetivas sexuais com pessoas do mesmo sexo, né? Mas nem sempre esses sujeitos se auto-identificavam como homossexuais ou tinham um projeto político identitário homossexual, né? Antes do século XIX, a gente tinha uma outra realidade e, na minha perspectiva, no século XXI, a gente vai ter também uma outra realidade, né? Esse projeto homossexual é um projeto que se dá em uma temporalidade específica, em um tempo específico, e o que eu tento perceber é quais são esses discursos, como esses discursos constituem esse projeto político, como esses discursos constituem essas identidades, o que levou ao início disso, por isso retornar no século XIX, o que levou ao fim, né? O fim é justamente, como você falou, o HIV/AIDS, é um momento disruptivo. A gente está falando ali, depois dos anos 90, sobre um novo pacto social, sobre uma nova política identitária, que não mais se aglutina num projeto dado como homossexual. E daí, nesse processo de entender esses discursos circulantes, na minha perspectiva, existem duas forças, né? Uma força, uma matriz
que é uma matriz da violência, que são esses discursos que formam um comum homossexual por meio da violência, né? Vou trazer como exemplo a criança, né? Que mesmo antes de entender sobre sua sexualidade, sua identidade, já é bombardeada de discursos de matriz violenta, em que ali diz que ele é um sujeito gay, e o que significa ser gay naquele corpo, naquela sociedade, né? Então, primeiro existe um comum que se dá pelos discursos de violência, e depois existe um outro tipo de comum que se dá na minha hipótese, pelo um discurso utópico, né? Uma utopia de que existirá num futuro um novo lugar a se ocupar, uma utopia de que coletivamente se constrói novas famílias e consegue se reelaborar o passado e viver um novo presente. Então, é mais ou menos por aí. É muito longo, complexo, mas mais ou menos por aí. É sobre como os discursos comunicacionais, por meio de uma violência, por meio de uma utopia, constroem um comum homossexual brasileiro enquanto um projeto político identitário. Muito interessante. E agora, para encerrar nossa conversa, eu queria que você fizesse algum tipo de recomendação. Eu tenho sempre pedido recomendação ou de livros acadêmicos ou não, séries, filmes, etc., que possam contribuir para essa reflexão que você acha que é interessante, que você tenha visto recentemente ou não tão recentemente, mas você acha interessante recomendar. Fique à vontade. Você já deu várias recomendações de leitura, né, ao longo da Sim, sua sim, fala, sim. mas algo que você... Eu acho que quem quer ver o cânone tem que ler James Green, né? Tanto no seu livro de maior fôlego, que é O Para Além do Arco-Íris, quanto as outras obras, né? As outras coletâneas que ele faz. Eu acho que o James Green é um autor da história do cânone. O João Silvério Trevisan também, né? Tem que ser lido para quem busca o cânone. Para quem quer, talvez, novas releituras que questionem um pouco o Tiago Soliva, que eu citei antes, eu acho que é um autor Uhum. interessante. Para falar sobre uma autora lésbica, talvez a Rita Colasso faz um trabalho de resgate de memória LGBT muito interessante. Ela tem uma tese né, na história não publicada, mas de fácil acesso, que vale a pena ser lido. Então, acho que nessas releituras a Rita e o Tiago são boas fontes. E eu acho que os documentários fazem muito esse trabalho de revisitar e recolocar em cena esses sujeitos que a historiografia clássica, por vezes, ignora ou joga de escanteio. Entre esses documentários, São Paulo Wi-Fi, eu acho que vale muito a pena. E tem um outro documentário que eu acho que é muito bom, que se chama o documentário de Zicroquetes. Eu acho que ali dá para se ter uma ideia de um novo tipo de sociabilidade, um novo tipo de projeto de vida que tentou ser construído entre os anos 60 e 70 no Brasil e que não foi o projeto que ganhou, né? Mas existiam ali outras tentativas de vida e de projetos de vida. É um documentário lindo também. Então, acho que documentário do Gizi Concrete, documentário São Paulo Wi-Fi. Quem quer saber mais sobre o Lampião, tem um documentário muito bom sobre o Lampião da Esquina também, que se chama Lampião da Esquina. Então, acho que quem quer fugir um pouco do que a historiografia clássica diz, vale a pena pesquisar os trabalhos que o audiovisual brasileiro tem feito, principalmente na sua vertente documental, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado pelas suas colocações. Anotei várias coisas aqui. Espero que todos aqueles que estão nos assistindo também tenham se mobilizado, aprendido, questionado algumas coisas e com essa sua fala. Obrigado. Agradecer também ao Arthur, que nos acompanha aqui no suporte. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Eu te agradeço, Igor, pelo convite. E é isso. Espero que o bate-papo tenha sido informativo. Não tenho a menor dúvida, a menor dúvida.
Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.